This is the way. Ah, yes. This is the way. Ah, yes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Cadê a Hipótese Root? Apresentado por mim, Paulo Bódio, e pelo meu amigo Gabriel Gaudêncio do Rego. E aí, Gabriel, como que você tá? E aí, Paulo Bógio, tô super bem. Super bem? Super bem. Ah, super bem é super bom. É super bom, tá super bem. Explica aí, por que você tá super bem? Eu acho que a saúde melhorou bastante. Ah, melhorou? Tá um dia bonito, um dia de sol. E tá tudo bem, a família tá boa, né? Aham, Acho que tô num momento de gratidão. muito bom. Hashtag gratiluz. Gratiluz, eu tô aqui praticamente com 3 quilos de tenuanga e 2 de arepa. Que bom, Deixa eu te perguntar, mas tá super bem, a saúde tá boa, então. Tá boa? E a A saúde? pneumonia foi recuperada? Eu acredito que sim. É. Se tiver aqui, tá bem discreta. Ela tá escondidinha. Tá escondidinha, mas tá bem. Você tinha tomado as vacinas, né? De quê? De gripe, de... Não, Paulo Borges, não. Eu acho que eu entendi que agora eu virei um adulto. e tá na hora de se cuidar. Tá na hora de Você sabe cuidar. que você levou então você vai levar puxão de orelha de 2 ouvintes nossos. Quem? Meus pais. Seus pais também? Eles estão bem, eles Ah, não, eles também, não, também. eles também. Também. Eles também estão bem, eles ficaram preocupados com você. Hum. Mas ao mesmo tempo perguntaram, mas fala uma coisa, ele ficou mal desse jeito? Ele não tomou vacina? Claro que não, pai. Eu falei com a maior convicção, tomou, é um cara consciente. Ah, não, consciência eu tenho, mas a questão é tempo, organização e tal. Entendi. Pais do Paulo Borges, Sejão, né? E como sua mãe mesmo? Dona Augusta. Dona Augusta, grande Dona Augusta. Eu não tomei, mas a partir de agora eu vou tomar. Todo mês eu passo em frente ao BSN agora, vou bater na portinha e falar o que que tem pra mim O hoje. que tem hoje de Se vacina? tiver de vacina, eu tô tomando. Vou tomar várias doses. Rapaz, então eu te defendi. Pô, não, mas amizade é isso, pô. A gente defende. Defende amigo mesmo. Entendi. Tudo errado. Entendi. Então tá bom, mas então você tá bem. Tô bem, Tá bom. por enquanto. A vida é assim, a vida é um mistério. Ô, Gabriel, Oi, e hoje a gente vai entrar num tópico que é bem interessante. empatia. A gente precisa continuar sobre empatia. Já foram 3 episódios, vão ter vários ainda. Mas acho que a gente pode dar uma quebradinha hoje Lógico. para Cadê? pessoal que não gosta de empatia. Tem gente que tá chateada Não já. gosta. É. Mas para essas pessoas que não gostam, se elas estiverem muito revoltadas e não se regulando bem, o episódio de hoje é o episódio certo, né? Maravilha. Regulação emocional. Regulação emocional, cara. Muito bom. Então vamos falar disso. Bora. E aí, Gabriel, o que é regulação emocional? Eu acho que o nome é bem autoexplicativo, hein? Então acabou o podcast. É isso aí, galera. Prazer. Regulação emocional é a capacidade que temos de regular as emoções que estamos sentindo, a sua expressão, né? Então, não só isso também, como também a situação em onde a emoção está envolvida. Então, é um processo de regulação da emoção, seus aspectos secundários, né? Que podem mudar essa resposta emocional, ou pelo menos a experiência e a resposta emocional. se queria dizer, Entendi. Talvez a gente pudesse começar a dar uns exemplos De regulação. e dos exemplos a gente comece, talvez uns exemplos de desregulação ou de desregulados emocionalmente. Pode ser. E aí daí a gente começa a caracterizar as várias etapas e os vários processos envolvidos. Pode ser. Um exemplo de desregulação emocional Você bom. conhece muito desregulado? Cara, eu tenho vários amigos, eu já passei situações de desregulação emocional. Aham. Todo mundo passa um Todo- momento de... Passo. Que história é essa? Eu sou um cara bem resolvido emocionalmente. Tu tá bem regulado? Sempre fui regulado. Tu sabe que toda criança é um pouco desregulada. Tem que perguntar para Serjão e Dona Augusta. Sejam, se possível, Dona Augusta, depois contar uma história pra nós aí no comentário. Paulo Borges sempre foi regulado assim, desse jeitinho.
Que mentira, eu já vi tu estourando aqui de raiva algumas vezes. De raiva? Raiva não, foi de reação. Incômodo. Incômodo. Leve desconforto. Quando aquela pessoa não entrega o trabalho, aquele aluno chato, né? Rapaz, aquele aluno que faz plágio no mestrado. Dá uma chateação. Dá uma chateação, mas aí você tem que lembrar que você é professor, né? Então você não vai chegar e dar um soco na cara do cara e falar, pelo amor de Deus, bicho, fazendo aqui da sua vida. O soco eu não dei, mas a segunda parte eu falei. Tem, né? É. Mas tu não expressou raiva, não. Não sei, acho que alguns músculos ficaram compatíveis com uma expressão de raiva, né? Deu mesmo, assim. Mas é por isso que eu gosto da Lisa Feldman, né? Porque ela coloca muito que a expressão, ela não necessariamente mostra emoção, né? Perfeitamente. Então o que eu acho que eu achar que era raiva, eu podia falar, não, essa aqui é alegria. De repente. De repente. Mas vamos voltar lá. Mas eu sempre fui muito regulado. Pergunta pra Aline também, ela vai te falar. Tá. Um cara muito regulado emocionalmente. Coisa boa, vice. É, Porque eu acho que é um problema moderno muito forte de pessoas que elas estão perdendo um pouco essa capacidade de regular emoções e às vezes se sobressai. Por exemplo, o clássico é briga no trânsito, né? Eu já passei situações em São Paulo aqui, até recentemente, de situações de o cara do Uber, do táxi, quase batia e eu estava no carro e o cara começou a brigar e eu fiz um processo que chama de heterorregulação. Falar, brother, pelo amor de Deus, bicho, deixa isso pra lá. Isso não deu em nada. Eu comecei a tentar reinterpretar a situação, mas Tá. o trânsito é um dos lugares clássicos. Então a gente já começou dando exemplo, mas já começou colocando uns conceitos. Então, assim, existe regulação emocional, e aí a gente pode falar de autorregulação emocional, é o indivíduo fazendo a própria regulação, e você pode ter uma heterorregulação emocional, que é alguém te ajudando a regular as emoções. Perfeitamente. E a heterorregulação é uma das coisas fundamentais quando uma criança está se desenvolvendo. Perfeitamente. Porque pela heterorregulação você está ajudando essa criança a desenvolver a sua autorregulação. Perfeitamente, perfeitamente. Porque é interessante pensar que na criança ainda não tem os mecanismos adequados, nem questões de mecanismos biológicos, né? Na capacidade de regular as próprias emoções. Então é interessante que o ambiente, pelo menos propicie uma situação onde ela consiga ou facilite situações de controle, né? Então, se, por exemplo, ela tá nervosa gritando e o pai começa a gritar também e ir pra porrada, a tendência sempre é escalonar, né? A tendência é Assistência social. assistência social para ter porta. Heterorregulação governamental. Mas e é isso, é uma heterorregulamentação, Regulação. heterorregulação por normas e por leis, né? Que às vezes vai ser necessário. Vai ser Não necessário. tem não tem a hetero na casa, alguém vai ter que atuar, né? Mas então tá bom, então vamos pegar lá, vamos começar a pensar nesses exemplos então de regulação emocional. Vamos pegar coisas aí comuns. Então você estava falando do táxi, sujeito que fica nervoso e começa a brigar. Isso, eu tava com o bebê no carro, um cara foi ultrapassar e bateu os espelhinhos, bicho. Espelhinho é feito pra bater, sabe? É a norma de trânsito. Espelhinho bateu, já faz parte. Bate e bate. E aí o cara parou, ele fechou a saída que era da Radial Leste pra 23 de maio, ou seja, engarrafou de um jeito, cara. E o cara, tipo assim, vai sair do carro aí, porra. E o taxista lá que tava comigo falou, não sei o que tal. Eu falei, bicho, deixa esse cara parar, o cara tá doido. Claramente estava alterado. E numa situação dessa, você não vai bater palma pra doida, né? Você desculpa, dá. E eu com o bebê no carro, cara. Eu falei, cara, eu tô com o bebê aqui no carro. Se você criar uma situação desagradável, pode escalonar pra uma coisa que representa um risco pra mim e pra minha família, né? E aí depois um cara, acho que entendeu um pouco, falou, não é boa, deixa pra lá, vai embora. Mas assim, você vê que o cara que parou na frente do taxista, ele conseguiu, no seu processo de desregulação, impactar todo uma situação ali de trânsito, de violência. Tem uma coisa que poderia ser facilmente resolvida, não foi. Poderia. No primeiro momento, então, quando a gente está falando disso, por exemplo, nesse caso, a situação da fechada ou da batida do espelhinho desencadeou uma resposta muito rápida e sem controle. Exatamente. E aí eu penso que o cara que parou o carro da frente para fazer, né, descer e chamar pra briga e tal, ele já estava em um estado mais alterado, que a gente sabe que isso dificulta esses processos de regulação, né? Então ele parecia estar embriagado. Nesse caso em particular. Me parecia, ou então o cara, mas parecia que estava alterado, alguma droga,
Eu acho que estava um pouco bêbado. E às vezes Tá. eu também não. Às vezes ele estava com o quê? Aconteceu uma briga na casa dele, alguma outra situação, Uhum. e de repente já estava um grau de estresse mais elevado, e Uhum. isso também dificultou a situação de regulação dele, né? E tem variação individual também, né? Tem pessoas que têm uma maior ou uma menor facilidade para regular as emoções também, né? Perfeitamente, perfeitamente. Agora, nesse caso aqui, Gabi, então vamos pegar a regulação emocional e também destrinchar um pouco. Existiu uma situação de uma batida leve, claro, né? Um espelhinho que bateu no outro e tal. Ou seja, provavelmente foi o taxista que deu uma encostada no carro dele. Não, na verdade, não. O taxista estava na frente, ele foi passar naquela alça que vai dar da 23 de maio, e a alça era estreita em um certo momento. Sei, E a galera, né, acho que faltou um pouco de senso de espaço. Aham, Espaço fala assim, não cabe. E assim, alguma decisão dos dois fala assim, cara, alguém para, né? tá, Mas eu acho que tem essa questão até, não sei, de provação o carro é meu, o momento é meu, e o cara nenhum dos dois pararam. entendi. Aí quando encostou o espelhinho, o táxi parou e o outro passou. Tá. Porque uma das coisas que eu tô perguntando isso é porque muitas vezes, por exemplo, nesse caso, que o sujeito ele ficou com raiva, né? Ele saiu revoltado. Por causa do espelhinho dele. Raiva, tipicamente, é uma emoção parte do gatilho para ela é você se sentir ou obstruído fisicamente Perfeitamente. ou situações de injustiça. Perfeitamente. Nesse caso, ele, assim, as duas coisas estão ali, né? Presente. Ele sentiu uma situação injusta, ele não, né, não permitiram o acesso dele, e fisicamente ele foi bloqueado. E isso tipicamente gera raiva, né? Então, você vai tentar entrar num lugar, eu fico segurando a porta, né? Ou você tá com o teu celular na mão, que é coisa que dá muita raiva, né? A pessoa vai lá e tira o celular da sua mão, tira qualquer coisa, ou faz alguma coisa que seja injusta, né? Sei lá, você te descontou no salário algo que não era para ser descontado, ou te penalizou por alguma coisa que você não fez. Isso. Então, essas coisas dão raiva. E aí, esse sujeito ficou com raiva, e aí ele acabou pondo a raiva em prática, né? A expressão dele de raiva escalonou para coisas maiores, como parar o carro e descer. Perfeitamente. Então, nesse momento aí que a gente está, dessa transição, então aconteceu um incidente, ele teve um gatilho, uma emoção de raiva, ele perdeu o controle. Então, nessa hora, já poderia ter alguma tentativa de regulação emocional. Poderia desde o começo, né? Exatamente. Vai encostar o carro, bater o carrinho, mas poderia ter algumas estratégias possíveis desde o começo. Uhum, Primeira delas é ignorar a situação, né? uhum, De falar, não vai adiantar nada. E você entender que você separar aqui pode ser pior, vai escalonar. uhum, Assim, eu vou ignorar, deixar pra lá. uhum. E é uma primeira estratégia um pouco, né? Acho que é mais válida, interessante. Sim. E outras depois é tipo, tá, beleza, até me incomodou, tô com raiva. Uhum. Mas, pô, é só o espelhinho do carro, né? Esse espelhinho já vem com material de borracha ali, geralmente, Uhum. né? E aí não vai impactar tanto. Então tem algumas estratégias possíveis. Entendi. Então você já poderia começar com algumas estratégias ali Sim, no início. Depois que a coisa escalonou, né? Então, nesse começo, a gente estaria pensando numa estratégia meio de você vai evitar o conflito. claro, Segue em frente, e acabou, enfim. claro. A coisa escalonou, né? Então o sujeito desceu do carro, bravo, querendo tirar satisfação, né? Nessa hora, para esse sujeito agora controlar a emoção, ele vai ter que usar outra estratégia. Outra estratégia para controlar. No caso, aí que tá. O cara, ele poderia, depois que já tá muito afetado, é difícil que ele consiga ter uma estratégia cognitiva adequada, Uhum. parar para pensar, né? Uhum. Mas ele poderia tentar ainda, assim, de última instância, entender que a situação pode levar a lugar errado. Por exemplo, se eu tivesse armado, Uhum. ou se o táxi tivesse armado, certamente poderia favorecer nele um processo cognitivo, tipo assim, Uhum. cara, eu acho que a situação é um pouco mais complexa. Tá ficando bem perigoso. Isso, e ele poderia parar assim, não, a situação agora é parar. Tá. Ou então, claro, o taxista também entrar numa ação, que eu acho que é muito mais correto que puxar uma arma, né? Aham. Não sou a favor disso. Seria o taxista falar assim, cara, desculpa, tudo bem, vamos ver assim. Então ele começar a tentar puxar uma Tá. reflexão. Mas nesse caso a gente ainda iria depender da heterorregulação, né? Sempre. Mas vamos pensar ainda na autorregulação. Então, por exemplo, a hora que bateu o espelhinho, ele poderia evitar essa situação. Ele poderia fazer isso como? Usando uma estratégia, e aí dando nome, né, para as coisas de regulação emocional, usando uma estratégia cognitiva, por exemplo, olhando que a situação
não foi talvez tão ruim quanto ela poderia. Isso a gente chama de meio que uma reavaliação cognitiva da história, né? Então ele vai olhar e falar assim: bom, mas tudo bem, vai. Só encostou no espelhinho, poderia ter ralado a lateral inteira, poderia ter machucado alguém, poderia ter sido muito pior, né? Poderia. No segundo caso, como ele ignorou essa estratégia e já saiu bravo do carro, ele deixou a coisa evoluir. Isso. Então agora a estratégia que talvez ele pudesse usar seria o quê? Uma estratégia de supressão emocional, né? Isso. Ele vai tentar suprimir a emoção que está vigente. Mas Só aí que isso é bem difícil. é difícil porque ele já perdeu o controle já ali, né? Então, dificilmente ele conseguiria tentar entender a importância de fazer isso naquele momento, né? Ou seja, Mas, por exemplo, ele está vendo o entorno, os carros parados. Isso poderia ser É, esse fator, exatamente. E começa a ter vários fatores e ele resolve agora controlar. Talvez ele consiga, a única coisa que é mais difícil, né? É bem mais É difícil. bem mais difícil. E são estratégias que elas têm impactos subsequentes, né? Então, se você consegue regular elas em estados iniciais, o impacto na emoção não vai acontecer e você também E talvez tenha menores impactos futuros, por exemplo, ligação de questões de estresse, de mal-estar, exato. confusão, de Então, assim, para quem está escutando, quando a gente fala de regulação emocional, a gente vai discutir ao longo desse episódio, são várias etapas. Existem algumas etapas iniciais que você consegue, inclusive, evitar antes da coisa escalar, né? A gente está usando esse exemplo, pense em qualquer outra coisa, né? A gente consegue evitar escalar. Depois que escala e você já começa a se envolver, ainda dá para reverter, mas começa a ficar cada vez Mais mais complicado, mais custoso, mais difícil e não necessariamente vai ficar agradável. agradável. Eu quero falar então sobre as estratégias agora. Então, vamos falar desse teórico grande. Tem alguns teóricos, né, de regulação emocional. Um dos grandes nomes na parte da psicologia é o James Gross, né? James Gross. E o James Gross depois trabalhou muito com uma outra pessoa também da psicologia, mas que trouxe a parte mais de neuro para a história de regulação emocional, que foi o Kevin Knox, né? Ele mesmo. O Kevin Knox, junto com o Matthew Lieberman, são dois que ajudaram na criação do que a gente chama de neurociência social, né? Com nome propriamente dito. Antes teve o Jean Dessett e vários outros autores, o Cacioppo, vários outros importantes, mas o Oxner e o Lieberman escreveram um artigo bem emblemático, trazendo inclusive o termo Social and Cognitive Neuroscience, né, neurociência cognitiva e social. E aí o Kevin Oxner e o James Gross trabalham muito nessa história de regulação emocional, tanto no modelo mais, na ideia mais do ponto de vista psicológico dos fatores, mas na parte neurobiológica, né? Acho que vale a pena explicar um pouquinho isso. Legal. Então eles sugerem a existência de algumas estratégias com base, então, em um processo que é um processo contínuo, que envolve desde chegar em uma situação emocional até o desenrolar da emoção, né, e gerar uma resposta. E aí, em cada etapa desse processo, que seria um processo temporal, né, então ele conseguiria falar de diferentes estratégias que ocorreriam. Quais seriam essas estratégias, Paulo Boja? Então, você tem desde essa questão de reavaliação, você tem a possibilidade de distração, né, de mudar o foco da atenção. Você tem essa possibilidade da supressão, que já é com uma emoção em curso, né? Então você tem essas várias etapas. E aí talvez valha a pena até exemplificar como, por exemplo, costumam ser os experimentos para entender isso, que talvez fique até mais fácil, né? Pode ser. Então, por exemplo, uma das estratégias muito usadas, a gente usa aqui também quando vai fazer estudo sobre regulação emocional, é você, por exemplo, apresenta imagens que são negativas ou positivas e pede para a pessoa, por exemplo, imaginar aquela imagem de uma forma diferente. E aqui vale a pena até falar que tem imagens positivas, porque quando a gente está falando agora de regulação emocional, pelo exemplo que a gente deu, às vezes dá a impressão que regulação emocional só serve para regular situações que são negativas, né? Mas vou falar, acho que rápido, que imagem positiva e negativa, de repente algum ouvinte não saiba, Aham. mas são imagens negativas, são aquelas que causam desprazer, né? Sofrimento. Desconforto, isso, E o positivo são coisas prazerosas. Coisas prazerosas. Isso. E então, nessa linha de regulação emocional, pelo exemplo, parecia muito que a gente estava falando só de coisas negativas, pode ser positiva. Claro. Quer ver? Dá um exemplo aqui. Imagina o seguinte, sei lá, a gente que dá aula, né? A gente está lá dando aula, vai devolver as notas para a sala e, de repente, dos 70 alunos, 69 tiraram
2,5, 3, 3,5, e um tirou 10. E a gente está lá distribuindo as provas e cada um que pega, olha a nota, fica assustado, começa a chorar, fica preocupado, mostra pro colega, aí começa a ficar aquele zum, zum, zum na sala, todo mundo vendo que todo mundo se deu mal, a nota tá baixa, pá, 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 até que chega uma hora que a gente entrega a prova para aquele sujeito que tirou 10. O que será que ele está se sentindo agora? Ele vai ficar bem feliz. Ele vai ficar muito feliz. É porque ele estava esperando a nota ruim e de repente viu uma coisa posta. Normalmente, quando a gente tem algo assim, né? Então, era inesperado e a gente se deu muito bem, a vontade é de fazer o quê? Sai pulando. Sai pulando, sai gritando, comemorando e tal, tirei 10 e não sei o quê. Só que, qual é o contexto? Os coleguinhas estão um pouco maus, né? O que será que o sujeito vai fazer? Ele pode, eu faria, eu escolheria de canto ali a prova, né? Alguém pergunta, e aí? Fala, não, foi tudo certo, de boa, tal, mas vamos falar de você. Então, para fazer isso, você está fazendo o quê? Uma regulação. Uma regulação Claro. emocional. Ou seja, o que você está fazendo é pegando um estado emocional muito positivo Isso. e fazendo o que a gente chama de down regulation, regulação para baixo. Você está deixando ela menos positiva para exatamente estar adequado ao contexto. Então, parte que é importante da regulação emocional, ela tem uma função, obviamente, para regular a emoção do indivíduo e deixar mais funcional, mas também em função do contexto, né? Então, nesse exemplo, é um contexto típico, né? Mas pensando nas estratégias, por exemplo, tu falou de estratégias, tem as primeiras de situação, né? Que a pessoa pode, sei lá, ignorar a situação, ou não prestar atenção, tendo regulação do cognitivo, que é pensar sobre. Nesse caso, seria um caso de supressão clássica. Claro, de supressão. O cara não tem como mudar a Ele condição. explodiu de euforia e tem que controlar. Tá lá dentro dele, deve estar. Tá, e por isso que é difícil às vezes controlar. Você vai ver a expressão facial, às vezes tá com aquele sorrisinho tentando aflorar, né? E o sujeito tá lá segurando. Nos esportes, por exemplo, pega, por exemplo, no tênis, né? Termina um jogo de tênis. Tênis é um esporte, claro, como a maioria dos esportes, ele é muito cruel, porque um ganha, o outro perde, né? No tênis, a coisa é ainda mais cruel, porque assim, normalmente é 1 contra 1, ou no máximo 2 contra 2. E ele tem aquele efeito de difusão de responsabilidade. Isso. Se der errado, a culpa é sua. A culpa é sua, né? Alguns culpam a raquete, culpam o árbitro, mas assim, não é isso. E quando acaba o jogo e não ganha, esse sujeito que ganha, claro, ele vai. Ontem foi a final de Roland Garros, né? Então o espanhol, o Carlos Alcaraz, ganhou o jogo. Ele acabou de ganhar, ele caiu, se jogou no chão, né? Comemorando, enfim. Mas imediatamente em seguida ele levantou, foi, cumprimentou outro na rede, ou seja, está existindo regulação emocional naquele momento. Tá, é importante. Como parte de um contexto, né, que demanda isso, né, demanda o respeito pelo outro, enfim. Diferente de alguns esportes que a gente vai olhar, e por isso que se discute muito a questão do fair play, né, que o sujeito faz um gol, aí, né, faz chacota do outro, ofende a torcida, né, então assim, tem uma coisa que tá meio desregulado. Tá meio desregulado, né, tá bem desregulado, né. Mas é legal esse exemplo porque tu já mostra uma das funções mais importantes da regulação, que é convívio social, né? Porque muitos processos emocionais, eles têm uma base evolutiva que é importante, mas às vezes descontextualizada, e nosso mundo moderno e complexo, às vezes, não cabe tão. Exato. É uma emoção muito aflorada, muito grande. Às vezes até emoções são incompatíveis, né? Então tem pessoas que têm umas respostas emocionais que às vezes são um pouco incompatíveis com a situação. Sim. Uma amiga minha, ela ria em situações de tragédia, tristeza, tensão. Tá. E ela falava, cara, eu tô rindo assim, mas eu tô mal. Mas eu tô tensa, tá? Eu falei, cara, isso é... Lembra o filme do Coringa, né? Sei. Ele no metrô? É quase aquela parada assim. Ela era tipo a prima do Coringa. Era a prima do Coringuete. Coringuete. E era mal adaptativo o negócio. E acontece exemplo desse, as pessoas ficam tensas e elas começam a rir. E a importância da regulação é isso, né? Você conseguir ter um convívio social mais suave, bacana. O outro elemento é, agora pensando individualmente, é você conseguir ter um controle maior, né? Pelo menos sobre as suas emoções, e otimizar, por exemplo, o teu desempenho, tua performance. Enfim. Perfeitamente. Então, imagina, de novo, a gente estava no exemplo da prova. Vamos pensar agora do ponto de vista individual. O sujeito foi fazer a prova, ele sabe que é uma prova difícil, ele está preocupado com a nota que ele vai tirar, ele estudou para isso, enfim, tem vários elementos.
E aí ele chega na prova, recebe a prova e começa a ler a prova, mesmo ele tendo estudado. E pode dar uma ansiedadezinha Pode nele, dar uma certa ansiedade, ele começa. e aí escalona a emoção ruim além da ansiedade, Isso. tensão. Isso começa a interferir nos processos atencionais, Isso. vai às vezes dar aquilo que a gente comumente chama de branco, né? Deu um branco. E aí o que a gente vai olhar é o sujeito, às vezes, no início da prova, tendo um desempenho inferior ao que ele teria se tivesse melhor regulado emocionalmente. É verdade. E aí, por isso que conhecer estratégias de regulação emocional é importante para você, em situações como essa, tentar minimamente controlar, né? E aí hoje se discute muito algumas coisas como o uso da respiração, A estratégia da vovó, a né? estratégia da vovó. Essa minha mãe me ensinava, Ah. e essa estratégia diz que é uma estratégia que vem de gerações e gerações Ah. antigas aí, é uma técnica milenar. Qual que é? É cheira a florzinha e sopra a velhinha. Cheira a flor e sopra velho? Isso, não faça o contrário. E você pode Sopra a flor e cheira a velho. Ela velhinha, eu quero com os cabelos que é isso aí? todos queimados. Ah. Hã? A técnica clássica que você cheira a florzinha, inspira lentamente e sopra a velhinha, expira lentamente. Essa inspiração mais lenta, você começa a dar um relaxamento ainda nesse processo fisiológico, né, de frequência cardíaca, e aí você tende por essa alça fisiológica baixar um pouco essa resposta emocional, né, corporal e favorecer então a capacidade de controle cognitivo, né. Então basicamente você está tentando interferir nas respostas que ultimamente são periféricas do seu sistema simpático e Exatamente. usar desse feedback invertido aí, de certa forma, Isso. para melhorar o teu controle. E outra, dá mais tempo para uma decisão, né? Porque essas decisões muito emocionais tendem a ser um pouco mais rápidas e favorecer processos mais automáticos. E aí que pode, inclusive, ser não adaptativo, né? Dar um suco em alguém, gritar e tal. E aí você respirar um pouco, fala, não, respira 10 vezes. Você vai ter um tempo ali de respiração, de 30, 40 segundos, que talvez te dê tempo de pensar um pouco mais sobre o processo, né? Você aproveitar essa chance de reflexão. Essa técnica é boa, hein? Você conhecia, né? Então, eu conheci, assim, as técnicas de respiração, sim, mas eu nunca tinha pensado na florzinha e na vela. Essa é batata. Rapaz. É boa. E tem alguma flor em específico? Não, acho que vai de cada um. Aí essa liberdade criativa de flores. Que algumas pessoas vão falar assim, já aproveita que tá cheirando flor, põe uma lavanda. Pode ser, ou também uma vela com cheirinho, né? Mas a vela vai soprar, né? Não vai cheirar. É importante, troféu. Vai apagar a vela. Você Confundir. vai apagar a vela. Então, por exemplo, no teu caso do carro, uma das coisas que esse motorista que saiu nervoso poderia ter feito é, antes de descer do carro, tentar, por exemplo, Respirar respirar um pouco. Respirar um pouco, cara, é importante. Aí a conexão básica do ser humano com a realidade é a respiração, né? Então você tá ali, ó, deixando que o ar do mundo entre nos seus pulmões. Você vai, com isso, permitir aí que você pense um pouco e fala, nossa, posso estar errado, né? Há jeitos mais legais de resolver isso. Entendi. É uma das formas mais básicas da respiração. E aí, a questão é que você tem técnicas de respiração que podem mudar estados emocionais, né? Tanto para dar um up, né? Você tá meio letárgico ali, você pode respirar um pouco mais rápido. Isso vai te dar um pouco mais de, né? Tem umas, posso falar, um despertar, né? E o contrário também, você tá muito nervoso, respirando rápido, respira um pouco mais devagar, isso pode levar você a apaziguar um pouco essas emoções. Dá uma controlada. Dá uma controlada. Dá uma controlada. Tá. Muito bem. Que mais de exemplos que você consegue imaginar, Gabriel? Então, tu falou exemplo de situações positivas e negativas. Eu acho interessante falar, tu falou de emoções da raiva e do medo, são emoções muito fortes que a regulação é muito importante nesses pontos, né? Porque algumas emoções, elas tendem a causar um processo de, sendo o termo, rebaixamento cognitivo, né? Então você acaba dificultando processos de pensamento, reflexivos, e a raiva e o medo são dois muito importantes para isso, né? Por isso que vale a pena talvez a gente discutir um pouquinho, de uma forma leve, tranquila, as questões neurobiológicas dessa história toda, né? Importantíssimo. O que acontece? Porque quando a gente está nesses tópicos, né, de regulação emocional, basicamente o que a gente está tentando ver é esse equilíbrio entre a capacidade de pensamento mais consciente, cognitiva, versus as respostas emocionais. E aí, quando a gente vai olhar para o funcionamento cerebral, a gente vai ver questões muito simples, complexas, mas vamos tentar ver de uma forma básica,
que é, por exemplo, o papel de estruturas mais corticais no processamento cognitivo, no raciocínio, no direcionamento da atenção, e uma parte mais subcortical envolvido nessas respostas mais emocionais, mais automáticas, mais rápidas. Então, quando a gente começa a entrar nessa discussão toda, de certa forma, o que a gente está falando do ponto de vista do comportamento, né, que é essa coisa de regulação emocional, do ponto de vista neurobiológico, é como que está o equilíbrio na atividade funcional entre esses diversos circuitos, né? Perfeito. Então, a gente pode pensar de uma certa forma, paralelo meio ruim, mas só para criar uma imagem, né? Mais ou menos como uma gangorra, né? Então, tem lá uma criança numa ponta, uma na outra. Enquanto uma está descendo, a outra está subindo. Aí a outra sobe e fica naquele vai e vem. Mas olha, foi ruim mesmo, não, tô brincando, tô brincando. Foi bem ruim. Foi só sacanagem. Desculpa, foi muito ruim. Não, foi Mas mais foi ou bom. menos como você me conhece. Eu tô tentando deixar criar uma coisa lúdica Essa aqui. piadinha não devia deixar. É isso aí. Eu falo. Mas é como uma gangorra. Então, assim, se a gente imagina, por exemplo, uma situação onde está exigindo uma demanda cognitiva muito grande, a gente vai ter, obviamente, um aumento na atividade de algumas estruturas do pré-frontal dorsolateral, algumas estruturas posteriores do parietal, toda aquela circuitaria que a gente chama de frontoatencional, frontoparietal, circuitaria bem atencional, enfim. E ao mesmo tempo você está numa situação, às vezes, estressante, ansiogênica, né, com perspectiva, às vezes, sei lá, perder o ano, ser reprovado, enfim, o que for, né? Ou uma apresentação em público, tudo que isso traz de tensão, né? E aí, nesse caso, a gente está falando, então, de atividade de uma série de estruturas, algumas estruturas como a amígdala, outras estruturas subcorticais, e aí como que fica esse balanceamento, né, dessa história toda, né? Então, quando a gente está falando de regulação emocional, a gente está um pouco falando Boa. que a gente observa, né, do comportamento, pensando quais que são as estratégias, que na verdade, em última análise, é como a gente vai conseguir interferir nesse circuito todo. E é importante esse desenvolvimento, porque uma das coisas que a gente vai aprendendo e sabe é que a falta de desenvolvimento dessas habilidades de regulação emocional, elas complicam muito na vida adulta a execução realmente da regulação emocional, né? Porque, na verdade, você acabou criando um padrão diferente de controle. Então, por isso que é importante esse desenvolvimento todo. E aí, dependendo da estratégia que a gente usa, a gente está usando, tá ativando circuitarias de forma diferente e tendo efeitos diferentes, né? Então, Claro. quando a gente começou a falar, a gente estava falando, né, da questão da reavaliação mais cognitiva e da supressão, né? E aí, do ponto de vista neurobiológico, quais que são as diferenças que essas estratégias trazem do ponto de vista da atividade neural e por que que uma vai ser talvez um pouquinho mais efetiva e a outra um pouquinho menos efetiva, né? Então, nisso, muitos experimentos, eles testam, por exemplo, com aquela história das imagens, com o sujeito fazendo boa parte dos estudos do Kevin Oshner vão nessa linha, né? Põe a pessoa vendo imagens, por exemplo, negativas, coisas realmente desconfortáveis, enfim, e pede para ela, por exemplo, olhar para aquela imagem e pensar que aquilo não é tão ruim como parece, ou tentar achar uma estratégia cognitiva para olhar para a imagem e achar que ela não é tão ruim. Um exemplo disso é interessante, eu fazia muito vendo filme de terror, né? Então, Que a regulação cognitiva é tipo, você vai reinterpretar o estímulo, então vi aquele filme de terror horrível, eu pensava assim, não, mas isso é um filme, né? Os caras estão no estúdio gravando, exatamente. esse ator tá bem, Esse sangue é de é mentira. de mentira, exatamente. Exatamente. Essa tática é boa. Essa ideia da reavaliação. Então, aqui a gente está falando de uma etapa de reavaliação cognitiva. Tipicamente, quando a gente vai olhar nos estudos de neuro o que está acontecendo em etapas de reavaliação, a gente vai ver aumento do córtex pré-frontal e, em particular, de uma das estruturas que o Kevin Oshner estuda bastante, que é o ventrolateral do pré-frontal. Então, para quem está ouvindo esse termo e achando um palavrão, basicamente imaginar o seguinte: ventro é a parte de baixo, lateral é a lateral mesmo. Então, imagina, põe a mão na sua orelha e vai um pouquinho mais para frente e sobe com a mão um pouquinho, assim, meio que falar na têmpora. O que as pessoas chamam de têmpora, né? Então, assim, mais ou menos por ali é o teu ventro lateral do córtex pré-frontal, né? E aí, os estudos mostram que numa estratégia de reavaliação cognitiva, em tarefas como essa, aumenta a atividade dessa estrutura ventrolateral e suprime
atividade de estruturas como a ínsula e a amígdala, que estão envolvidas nesse processo emocional de desconforto, né? A ínsula está muito envolvida com questões relacionadas a processos de dor afetiva, a gente falou isso quando falou de empatia, dor social, né? Interocepção também, né? A amígdala Tá. interocepção, a amígdala com a parte toda de detecção de ameaça. Então a gente tem essa reavaliação cognitiva interferindo diretamente nesses processos, né? O que é bem bom, bem interessante. Você aumenta a atividade cortical e suprime e reduz a atividade dessas atividades. Boa. Mas nesses experimentos eles também testam o seguinte: existe a estratégia de reavaliação por supressão, que é basicamente o quê? No caso lá do carro. O sujeito já ficou bravo, já tá com raiva, já quer bater em todo mundo e agora você pede para ele se controlar. Tá. Então, num experimento desse, o que é feito? Eles pedem para a pessoa olhar a imagem e tentar controlar, por exemplo, a expressão facial dela. Ela vai ter que Não tentar, exprimir nada. não mostra, tentar controlar. Então, na verdade, agora ela vai tentar. A orientação é para ela suprimir, mas não porque ela está achando que aquilo é melhor ou pior. Ela está vendo aquilo do jeito que aquilo é, perceber do jeito que aquilo é negativo mesmo, mas tenta suprimir. E aí isso fica muito interessante, porque nesses casos a gente vai ver um efeito que ela até consegue suprimir, mas não vai necessariamente diminuir a atividade da amígdala e da ínsula. Claro. Às vezes vai até aumentar a atividade da amígdala, fica muito desconfortável. Então, Exatamente. vai aumentar a atividade do pré-frontal tentando fazer esse processo inibitório, mas não vai ser diferente da reavaliação cognitiva, que vai gerar uma supressão da atividade da ínsula, da amígdala, entre outras áreas, né? E aí, com isso, a gente vê que é um processo que ele pode até ajudar a dar algum certo controle. Na hora ali funciona. Meio que um controle motor, enfim, um controle inibitório motor, mas não necessariamente vai te trazer Os benefícios da regulação, né? benefícios da regulação. E aí até pensar que pode sair pela culatra o tiro, né? Porque se você tem um aumento da atividade dessas regiões envolvidas com processamento emocional, você vai ter as consequências da emoção que podem ser questões de estresse e da interpretação do evento. E você não conseguir pensar de forma diferente, né? Você acaba, às vezes, criando interpretação, às vezes, ruim daquele evento. Exatamente. Você pode ter uma resposta que você, quando você regula, você pode pensar, bom, não foi isso tudo, beleza. Uhum, Tô na reunião, deu errado. Uhum. Regular e falar, cara, mas só uma reunião, Uhum. papá. Ou pelo contrário, suprime e segura, mas aí o impacto emocional vai ser o mesmo ainda. Então, É. de repente, eu vou ter uma versão aí no futuro para reunião. Isso, e aí É. algumas pessoas começaram a mostrar isso, que pessoas que não regulam bem a emoção nesse sentido e o tempo inteiro precisam se engajar em alguma estratégia de supressão, a longo prazo vai ficando cada vez mais difícil, e aí essas situações elas são gatilhos muito rápidos para muito desconforto. Aí- O famoso gatilho. O famoso gatilho, tem gente que Bateu ali o negócio. olha pra gente e acha que é gatilho, né? Esse termo está sendo muito usado, né? Recentemente do gatilho. Que Tipo- isso? Tá rolando gatilhos e gatilhos. Essa questão que tu falou da parte neurobiológica é interessante, porque aí tem uma ideia do desenvolvimento, que tu falou também no começo. Tem essas discussões na psicologia e na neurociência que a maturação desses sistemas frontolímbicos, né, que são envolvidos na regulação, ou seja, áreas do pré-frontal, aliás, dessa rede Uhum. frontoparietal sobre a ação, sobre a atividade diária do sistema límbico, a maturação dessa rede ela é um pouco mais tardia, né? Uhum. E a ideia de que isso aconteceria ao longo da adolescência até o começo do jovem adulto ali. Isso. E aí a ideia é que se você tem essa falta de maturidade dessa rede, então a parte biológica em crianças, ela não é capaz, não teria as mesmas capacidades do adulto de regular adequadamente a emoção. Você vê muitas vezes a criança tendo esses estouros de choro, de raiva, Aham. e o adulto pedindo para ela, tipo assim, pô, pera aí, talvez fosse um outro brother, um outro adulto, e fala, não E funciona. fica mais evidente quando chega na adolescência, porque você tem um descompasso. Porque o lance todo enquanto você tá enquanto as estruturas estão, de novo, meio simplificadamente, né? Elas estão amadurecendo como se fosse um processo linear, então você tem esses vários circuitos indo linearmente, eles são pelo menos coerentes entre si, né? Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Sei lá, numa criança pequena, às vezes a capacidade dela interpretar uma situação ainda não é a mesma da de um adulto, e junto com isso vem uma resposta emocional também não ainda tão madura. Então, pelo menos Tá ali. o problema no adolescente é que já tem
uma parte né, mais responsiva de alguns aspectos emocionais, sem, por exemplo, a capacidade de controle, a capacidade de inibição de impulsos. E aí ficam aquelas coisas que você vira para o adolescente e fala, mas ela pergunta, como que tá esse vestido e tal. Aí você fala assim, tá legal, mas assim, falando, mas será que o outro não ia ficar melhor? Você acabou com a minha vida, é meu mundo, vai ficar aquela coisa exagerada e tal. E que, na verdade, isso não é problema, não é nem bom nem ruim, né? É só reflexo de uma etapa ainda de maturação dessas regiões, desses circuitos, do como eles interagem, né? Também a questão do adolescente muito ligado à rede social, então a questão da autoimagem, do impacto Assim, ainda disso mistura com também. isso e tal. Agora, criança, por exemplo, quando eu falo da criança que não tem a capacidade de regulação, eu com meu filho, né, com o Romeu, que é pequenininho, o Felipe já é mais velho, já tá seguindo ali, mas o Romeu é uma coisa muito interessante, porque você não vai falar com a criança, ela nem entende isso. Eu uso a tática mais básica, que é mudança de situação. Então ela tá estressada porque alguém falou barulho alto, você pega ela e leva para outro ambiente. Isso. Naturalmente ela regula. Então, assim, é uma das estratégias mais básicas de regulação você tá achando que o negócio tá ruim, sai do ambiente, né? Muda. E aí funciona da batata. Mas você vê a criança de 2 anos, dando piti no shopping, 3 anos, e o pai gritando e não sei o quê, não adianta. E ainda mais que em vez do pai fazer uma regulação, minha mãe fazia assim, quando dava PT, eu falava, vai sair agora daqui. Não batia, fazia nada, pegava a gente e tirava do ambiente. Né? E aí funcionava muito bem, porque tanto você tirava os gatilhos, né, né, como também você mudava o ambiente e acabava distraindo um pouco mais tal. Eu vi uma estratégia bem ruim. Qual foi que tu viu? No feriado agora eu fui com a Clarissa, com a minha filha mais nova. A gente foi num restaurante. A gente foi ver uma peça de teatro e aí antes a gente foi num restaurante. E aí o restaurante estava vazio, então as únicas pessoas que tinham lá além da gente eram um outro casal com um filho pequeno. E aí dava pra escutar, eles estavam falando alto, né? E aí a criança não, assim, não achei que estava muito mal educada, mas a criança não estava muito bem educada. Que é criança? Era de enquadrar pra... Ela estava ok, não estava nada absurdo, mas estava né, mais agitadinha. E aí a mãe falou pra ela que ou você se comporta, eu te levo no psicólogo. Essa ameaça funciona mesmo. Caramba. Vamos pro psicólogo. O dia que precisar levar no psicólogo vai dar muito errado. Já vai dar muito errado. Já é o bicho papão. Ameaça, vou levar você no psicólogo. Você pare. Exatamente. Tem uma também que eu vi que foi um vídeo que saiu agora na internet, que era um padre dando um tapa na cara da criança. A criança estava sendo batizada e ela estava gritando, chorando, nervosa e tal. E o padre, uma hora, pega o rojo e me dá um tapa na cara do menino. Sabe? É mesmo? Aí ele dá um tapa assim, depois começa a alisar de novo. Aí a família fica tipo, passa uns 2 segundos sem entender o pai, aí depois o pai começa a puxar o filho. Não, sai, solta meu filho e tal. Mas tipo assim, pô, o padre. Ele ainda que assim, tentou afogar pelo menos isso, né? Regulou um pouco ali. Porque você fala assim, cara, vontade de dar tapa em criança não tem um momento da vida, né? Fala assim. Você, não, você fala assim. Mas é por isso que a gente tem que ter habilidade de autorregulação, né? Porque tem situações que você se vê no limite, né? Não fala só pra. Eu falo assim, desculpa, né? Falar tapa em criança. Tapa em todo mundo, na verdade. Então... Né? Criança, adulto, idoso também, tá? Mas assim, ninguém vai dar tapa, não, aqui. É só que vem aquele desejo, às vezes. Né? Pessoal aí de alguma clínica, de alguma. Eu vou mandar uma foto do Gabriel pra vocês se esconderem quando ele tiver. Me ameaça, Paulo. Vou levar você no psicólogo. Vou levar você pro Gabriel. Não, mas acontece essa capacidade importante. E na criança, isso desenvolve. E o adolescente você falou interessante. Que aí o cara vai ter um impacto socioemocional muito forte. Que tem um estudo que avaliou, engraçado, o estudo falava assim, cara, será que o adolescente não entende as consequências da ação dele? Porque é a fase onde o adolescente, quando chega lá, ele morre mais, se envolve mais em acidente, os caras fazem mais besteira. Mas você sabe que isso tem uma vantagem, né? Qual a vantagem? Biológica é importante. De você ter exatamente essa propensão a risco, né? Sim. Porque, na verdade, essa é uma discussão, né? Se é tão atípico, estranho na adolescência, e isso é padrão em qualquer comunidade, né? Você vê o adolescente com esse tipo de comportamento, isso não é, do ponto de vista evolutivo, esquisito, né? Deveria ser importante. Né? Ou seja, deveria ser importante. Aí tem uma discussão muito forte sobre como isso, na verdade, facilita com que, nessa idade, o indivíduo saia
do seu nicho e vai criar o seu grupo, né? Decisões. E toma decisões, então ele corre mais riscos, mas são os riscos que fazem com que, do ponto de vista do desenvolvimento da espécie, tenha sido importante, né? Porque você sai do teu grupo, né? Você vai buscar outros nichos biológicos, você vai buscar Interessante. formar o teu grupo, a tua família, os teus membros, né? Você não vai ficar para sempre Claro. naquele grupo. Tá certo que hoje em dia tá cheio de gente que mora até os 60 anos. A tendência agora é aumentar. O valor da casa agora, tá então, ligado? mas mudou muito, mas do ponto de vista evolutivo tem essa discussão. Mas faz sentido, porque na verdade boa parte dos processos de risco são associados ao comportamento do grupo. Ou seja, aí eles perguntavam para os adolescentes, sabe a consequência de dirigir rápido, tal? Uhum, E eles sabem. uhum. Eles explicam. Não é uma questão cognitiva. Não é cognitiva. Entender. De regulação mesmo, Mas eles é entendem. uma associação. Só que na hora que tá rolando o processo com o grupinho, o cara vai lá, tu consegue Isso. mais rápido, o cara vai. Isso. Ele simplesmente Isso. atropela a ideia de consequências e de risco, né? É. Ele passa, olha, não atropela, ele passa. É por isso que a própria avaliação de coisas que acontecem às vezes na adolescência, elas têm que levar em consideração o que a gente conhece já do desenvolvimento do adolescente. E aí quando você fica adulto, parece que aí que tá, né? Você Você já ficou? Mas eu tô ficando agora, tô sentindo esse momento, um bigode ficando branco. Entendi. Porque aí que tá, que a questão, na adolescência você quer se provar pro grupo, você quer se afirmar no grupo, você tá, é o que você falou, a importância da opinião do outro, e você fica mais sensível a esse tipo de situação emocional, culpa, angústia, essas coisas mais. Mas aí quando você chega adulto, você parece que liga o botãozinho, né? Você fala assim, cara, não tô nem aí porque eu tô achando, cara. Você começa a usar tênis com calça jeans, fazer aquelas piadas tudo pra ver na festa, cara. Eu tô com umas boas, inclusive, aí, viu? Mas muito bom. Mas até teve um meme que eu vi esses dias que era alguma coisa nessa linha. Era um cara mais velho, o meme era um cara mais velho, e aí ele falando, coisas que eu brigava quando era jovem é tudo que eu não quero hoje. Então, por exemplo, o que eu quero hoje? Eu não quero sair de casa à noite. Eu quero dormir cedo. Exatamente. Você quero barulho. Exatamente. Não, e aí que é isso? Várias coisas que eu me coloquei em risco quando era mais novo, hoje em dia eu falo que besteira danada, né? E não é que você não sabia que era perigoso. Não sabia, mas de vista afetivo e outras consequências, os benefícios de fazer, na minha cabeça, eram muito maiores, né? Tipo, de pertencer mesmo. Exato. É interessante. Eu acho que tem mais coisas legais aí de regulação. Tem muita coisa boa. O Gabriel, uma coisa, a gente tá falando disso de regulação e aí tem coisas relacionadas a contexto, e a gente estava falando isso um pouquinho no começo. Importante, hein? E você estava falando, né? Tem o Romeu, enfim, tem teu filho, e tem coisas de regulação que eu acho que são interessantes de discutir, que é como em algumas situações a gente consegue regular, em outras não. Perfeitamente. Vamos deixar o episódio escatológico. Tá. O Romeuzinho já vomitou em você alguma vez? Deu aquela gorfadinha de leite. Deu uma gorfadinha de leite. Deu. E o seu amigo, como que era o nome? Teve um amigo seu que você citou num episódio? Qual dos? Teve algum amigo seu que você Vários citou? amigos. Tá, teve algum amigo seu que já gorfou em você? Já uma amiga minha já gorfou em mim. Ela tava passando mal, fui tentar ajudá-la, carregando ela. Minha amiga Ana Luísa. Tá. Ela... Não é minha amiga Ana Luísa aqui, não. Entendi. Ela mora em Portugal hoje em dia. Entendi. E aí ela também deu uma gorfada. Deu uma gorfada antes de chegar no banheiro, carregando ela, junto mais alguns amigos, correndo. Corre, que ela tá passando mal, tal. E eu olhei pra cara dela assim, naquele momento câmera lenta, né? E aí você vê... Aí vomitou em cima de mim. E aí depois que passou, ela recuperou a consciência. Pô, foi mal. Eu falei, não, deixa pra lá. Mas foi bem complicado na hora. Tá. E se viesse correndo, não a Ana Luísa ou o Romeu no seu colo, gorfando uma pessoa que você nem conhece, e desse uma gorfada em você? Aí aconteceu uma coisa assim parecida, mas não em mim, viu, cara? Foi no show do Roger Waters, a gente saiu do show com os amigos, o Pedro Marini, a galera. E aí a gente pegou no carro, né? Tava indo no carro, eu, ele e o Wesley, pá. E quando for pegar o carro na frente de uma casa, tem um cara caído no chão, com a moto parada na calçada, e é um outro fulano muito doido lá, falou assim, cara, esse cara aqui tá passando mal, não sei o que e tal. E a gente foi ajudar, né? Com um bom samaritano. E o cara tava muito louco de bêbado, deixou a moto na calçada, não conseguia levantar, ligar pra ninguém. E a gente fez a ação, né, de levar o cara em casa. Deixou a moto encostada, porque ele queria pegar a moto. Bom samaritano. Era meio que caminho. E no meio do caminho, o cara vomitou no carro do brother, né?
E foi horrível a situação, porque era 2 da manhã, 1 hora da manhã depois do show, o cara entra um estranho no carro bêbado, tentando achar a casa dele, que ele também não E lembrava ele muito vomitando. bem, vomitando no carro do cara. E a gente depois foi lavar o carro, que tem 24 horas ali perto da Paulista, ficamos até 4h30 da manhã, o sono danado, lavando o carro, foi uma aventura. Então, eu tô perguntando tudo isso porque a reação que a gente tem para cada situação dessa é diferente, né? Demais, demais. Então, por exemplo, quando você tem teu filho vomitando no teu colo, De boa, de boa. tranquilo, né? É bom, é bom, é bom. Você, primeira coisa que você vai fazer não é largar o bebê no bebê conforto, Jogar foi. jogando e vai tomar um banho, né? Primeira coisa que você vai fazer é trocar. Você nem Não, nem liga muito. Ou um familiar, ou uma pessoa amiga, né? o bebê que tem ali, de segura. Ela veio correndo. É, porque tem muito isso da regulação emocional, também tem muito o com quem a gente está Tem. interagindo, né? Mas é legal que tu falou, tem com quem tem o grau de reação emocional, porque às vezes chega no ponto que passa um limiar ali que a É. volta é bem difícil. É. A idade também, para essas questões de maturação, influencia. Eu acho que tem mais fatores importantes. Por exemplo, o uso de algumas substâncias pode aliciar, né? Sim. Também. Então, o tipo de emoção muda também, a chance que você tem de regulação. Sim. São fatores interessantes. Sim. E aí tem estratégias também de aumento da regulação, como você falou, da respiração foi uma delas, mas tem estudos legais com meditação, né? Com meditação tem. E a gente também fez isso aqui no laboratório com estimulação transcraniana por corrente contínua, né? Boa. A gente testou, porque dos estudos de ressonância a gente aprende muito sobre correlação, né? Qual que é a relação de uma área com uma função? E aí o Kevin Opsner foi um dos que achou muito essa relação entre o ventrolateral e a regulação emocional. E aí a gente fez um estudo aqui em que a gente testou o efeito da meditação, foi um estudo da Camila Pratti, que foi um estudo que a gente fez com uma meditação da Mindfulness? mas tipo com conteúdo emocional, né? Aquela da Tá. gratidão, Legal. que é essas tipo Love Kindness Meditation, Tem. e a gente conseguiu mostrar que tem um efeito interessante na regulação emocional. E um outro que a gente fez foi com estimulação transcraniana por corrente contínua aplicada no ventrolateral, né? E aí a gente também achou um efeito interessante na melhora da regulação emocional, né? Então tem as estratégias mais comportamentais, que é meditação, respiração, e hoje a gente começa a descobrir essas estratégias um pouco mais tecnológicas, enfim. Legal. Eu fico vendo tu falando assim, eu vejo que em vários momentos tu chega no amor, né? Como. O amor é. Tô achando que ele tá vendo Dr. Love aí, viu, cara? Eu tô O achando. Dr. Love, cara, o Dr. Love, então, esse cabe um outro episódio. O Dr. Love, para quem não sabe, é o apelido dado a um pesquisador, o Paul Zak, que estudou muito ocitocina, mas que se promoveu muito à custa disso. Ele forçou. Ele escolheu o lado ruim da ciência, que é uma autopromoção com uma discussão muito. Uma coisa a gente deixar o diálogo Claro. legal, compreensível e tal. Outra coisa é simplificar, né? Então ele levou a ocitocina para aquela história de a molécula do amor, Exagero. e aí ele foi se perdendo nisso, aí ele ia para todo lugar dizendo que a melhor estratégia era abraçar 10 abraços por 10 dia, vezes por dia 3 e tiros tal. no cangote. Cara. E é muito doido, né? Porque, claro, se eu pegar, por exemplo, e der um abraço na Aline, minha esposa, o Gabi dá um abraço na Lídia, ou eu dou nas minhas filhas, é claro, isso é completamente diferente, né? Um abraço dentro de um contexto, dentro de um vínculo social, enfim. Mas ele saia com essa história de sair dando abraço. E uma vez ele veio pro Brasil. Dá um abraço à galera. Sabe dessa história? Sei não, conta Não? essa história. E aí ele veio, para falar num daqueles eventos Fronteiras do Pensamento, enfim. E aí eu não lembro como que foi a história, mas ele também foi ao Mackenzie para gravar uma entrevista, e aí me chamaram para estar junto com ele fazendo eu e a professora Ana Osório para a gente fazer a entrevista com ele. Os 3 abraçados. Não. Então, não. E a gente foi lá para fazer a entrevista e tal com ele. Acho que essa entrevista nunca foi ao ar. E aí, quando ele desceu do táxi, ele é um cara grandão, né?
quando ele desceu do táxi, a primeira coisa que ele veio foi me dar um abraço. Mas assim, rapaz, que abraço ruim. Sovaco na cara, aquela. Cara, tem a diferença de altura, então Então. fiquei com o nariz no sovaco. É fácil para ele abraçar os. Cara, aquele abraço que é um abraço frio, um abraço duro, não é aquele abraço gostoso. Ah, E assim, eu tô falando isso porque, na verdade, as coisas têm que estar sempre dentro de um contexto, né? Então a gente faz estudos, por exemplo, aqui sobre toque humano. claro. Claro, o toque humano ele tem um efeito afiliativo muito importante. A gente estuda isso aqui e vê o efeito do. A gente já testou o efeito do toque na regulação emocional. Tipo, a gente pode comentar disso uma hora. Mas ao mesmo tempo que o toque tem um efeito afiliativo, dependendo de como ele é dado, a pessoa pode interpretar como assédio. Claro, e também de quem tá dando, né? Quem que tá dando toque, em que contexto está sendo toque, tem situação de poder ou não tem. Ô, Paulo Borges, se esse contato pede proximidade fosse tão bom assim, de uma cura dessa, metrô de 6 da tarde ia ser um tratamento. Todo mundo. Ia ser uma terapia, todo coladinho, Todo mundo ia ser um E feliz. esse que é o problema, na verdade, o toque ele comunica muita coisa. Ele comunica desde emoções e desde relações sociais, mas tanto no lado positivo da história, então um determinado tipo de toque a gente pode entender como uma aproximação, um contato positivo, até uma aproximação indevida, Claro, um assédio sexual, qualquer coisa. demais, demais. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com Mas não, como a você, gente interpreta. esse Dr. Love tá por fora. Você agora é o novo Dr. Good Love. Você é um cara bom. Um amor pela empatia, um aropa, O aropa, o na noanga, antenar no ânca. né? E agora você falou também da imitação do amor, né? É boa. Bem da hora a regulação. Melhora. Importante isso. Você tá vendo? Eu acho legal. Você tá vendo? Porque é E engraçado. tem gente que diz que eu sou gatilho. Pois é, você é um gatilho do bem. Então, Porque, vê só, esse mindfulness é um foco um pouco ligado a questões da atenção, né? Atenção plena e tal. Mas é muito comum no budismo ter meditação que são com um tipo de conteúdo. de conteúdo, né? Que é gratidão, ou do amor, Que essa da morte também eles fazem, né? que essa que é a ideia que foi o estudo da Camila e de várias pessoas, né, que começam a testar o efeito de uma meditação mais nessa linha do mindfulness, né, que é mais atencional, e essas outras meditações que têm esse apelo de um conteúdo. E o que a gente encontrou aqui, e vários têm encontrado, é que essas meditações que têm essa coisa do conteúdo, né, então uma meditação, por exemplo, da compaixão, uma meditação por exemplo, o Love Kindness Meditation, né, então é uma meditação que envolve amor e tal, elas acabam tendo um efeito maior do que simplesmente um treino de atenção. É bem interessante. No caso da Camila, a gente fez essa meditação da compaixão com o apoio de um colega bem interessante. Ele é músico, ele não é da área da psicologia, mas ele trabalha com meditação, que é o Face Talk. Você que está com o meu, você vai gostar bastante de ouvir. Ele é músico e ele tem uma banda chamada Grupo Tri, um grupo infantil, bem legal. Ele, Marina Pitié, é um grupo Além legal. aqui que tu falou Face Talk, achei que era Face Talk gringo. Não é gringo, não. Bem legal ele. Inclusive, um abraço, Fê. Fê. Fernando. Fernando. E aí a gente fez uma parceria com ele e aí implementou a meditação que ele estuda e trabalha no estudo da Camila e deu um efeito bem legal na regulação emocional. Então, Inclusive, Fê, eu tô com teu livro tá bem cuidado, eu preciso te devolver. Mas eu tô com o livro dele da meditação, boa. acho que diante da pandemia já. Mas o rapaz esperando pra poder ler e meditar, bicho. E eu segurando o livro dele. Não, eu vou te Você devolver. tá meditando pelo menos? Eu tô meditando. Aí sim. Eu tô pensando que você tá mais amoroso mesmo, hein? Cada vez mais amoroso. Dá um abraço aqui. Mas é isso então, Gabriel. Muito bom. Beleza, acho que também abriu uma portinha legal aí pra falar um pouco mais desses tópicos de emoção e regulação. Também tem mais coisa ainda. Não, tem muita coisa. A gente só pincelou ainda, só Boa. deu alguns pitacos aí. Legal. Maravilha, gente. Muito bom. Até a próxima. Valeu. Valeu, abraço.